Hoje vamos estudar Mosias, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17, que explica um pouquinho mais sobre a salvação que vem somente por intermédio de Jesus Cristo. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador do seminário e do instituto, e queria explicar para vocês aqui um pouquinho sobre o que esse discurso do rei Benjamim traz para nós dos ensinamentos sobre a vida e sobre o propósito da missão do Salvador aqui na Terra, para todos os filhos de Deus. Ao longo da história, alguns anjos eles visitaram essa terra, trazendo as boas novas de grande alegria, ensinando sobre Jesus Cristo e que ele viria para nos salvar. E o rei Benjamim, ele não foi diferente de outros, ele também recebeu a visita de um anjo, e esse anjo ele explicou algumas coisas para ele sobre a vinda de Jesus Cristo, inclusive sobre a vida de Jesus Cristo, como seria essa vida dele aqui na terra. Ele pediu para que o rei Benjamim declarasse essas coisas também ao seu povo. Essa lição vai poder te ajudar a entender melhor a importância que Jesus Cristo tem na sua vida e como ele pode te ajudar a te salvar. Somente ele, a salvação só vem por intermédio dele. Para começar aqui, eu queria fazer a seguinte pergunta a você. Você consegue se lembrar de ocasiões em que anjos vieram à Terra para testificar de Jesus Cristo? Você consegue lembrar de alguma ocasião desse tipo? Tá? Então, tenta lembrar aí. Alguma ocasião onde anjos vieram aqui para a Terra. Eu falei agora há pouco, né? Que vieram para anunciar sobre Jesus Cristo. Mas quais foram esses momentos? Você lembra de algum? De algum desses momentos? Pensa um pouquinho aí. Faz uma pausa no vídeo. Pensa um pouquinho sobre. Fala, bom, deixa eu ver alguns momentos. Pode ser na Bíblia, no livro de Mórmon, nas Escrituras em geral. Se você quiser, pode procurar também, né? No Guia para o Estudo das Escrituras, você pode ir até Jesus Cristo, ou até anjos. Provavelmente você vai ter ali algumas ocasiões onde são explicadas essas verdades, né? Onde anjos precisaram trazer essa notícia sobre o Salvador. Bom, eu separei aqui um versículo da Bíblia, está lá em Lucas, capítulo 2, do 10 ao 12. No versículo 10 está escrito: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Observaram essa frase? Porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É uma escritura bem conhecida, inclusive, essa aqui de Lucas, né? E continuando, versículo 12: Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, normalmente, os anjos, quando eles anunciam algo sobre, não só o Salvador, mas sobre alguma coisa do Evangelho de Jesus Cristo, eles dão alguns detalhes, inclusive sinais, sobre o que eles estão falando. O que a gente vai fazer agora? A gente vai assistir um filme onde um anjo ele anuncia, né, o nascimento do Salvador, bem como vocês viram aqui em Lucas, tá? É essa parte aqui de Lucas, só que a gente vai ver ali no filme. Mas eu queria muito que lá no filme você observasse o que o anjo disse para anunciar o nascimento do Salvador. A gente já viu aqui, a gente está até vendo aqui na escritura, mas observe aí o que o anjo diz para anunciar o nascimento do Salvador. Vamos lá ver o filme.
Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Shalom Alechem. Alechem, shalom. Bom, agora que a gente já assistiu o filme, eu vou passar para essa outra parte, que são alguns versículos aqui do discurso do rei Benjamim. Está lá em Osias, no capítulo 3, são dois versículos, os versículos 3 e o versículo 4. E em seu discurso a seu povo, lembra que o anjo falou: olha, agora você vai lá e declara para o povo sobre essas boas novas de grande alegria que eu te passei, né? E do versículo 1 até o 17 é onde tem esse discurso do rei Benjamim, e ele declarando para o povo, compartilhando a mensagem do anjo com o povo, né? E essa mensagem fala sobre a vida e a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. E como eles poderiam receber a alegria e o que Jesus Cristo oferece, que ninguém mais pode oferecer. Eu separei esses dois versículos aí para a gente ler, para a gente ver um pouquinho aí dessa parte do discurso dele, do rei Benjamim. No versículo 3 está escrito: e ele disse-me, desperta e ouve as palavras que te direi. Então, olha só, o anjo está declarando aqui já para ele, né? Pois eis que vim para anunciar-te as boas novas de grande alegria. Pois o Senhor ouviu tuas orações e julgou tua retidão. E agora, olha lá, e enviou-me para anunciar-te que podes regozijar-te e que podes anunciá-las a teu povo, a fim de que eles também se encham de alegria. Olha que coisa boa, né? Então, os anjos normalmente eles vêm para dar esses recados, né? E poder dar alguma ação para a pessoa que está ouvindo ele fazer. Por exemplo, qual é a ação que você viu aí que o anjo pediu para o rei Benjamim fazer? Tá ali onde eu grifei, tá vendo aí? Então, ele diz aí: enviou-me para anunciar-te que podes regozijar-te, e que podes anunciá-las a teu povo, a fim de que eles também se encham de alegria. Então, a ação que o rei Benjamim precisava fazer é que depois que ele recebeu a mensagem do anjo, ele poderia anunciá-la, né? Então, essa é uma ação, ele vai lá e anuncia para todo o seu povo. Anuncia o quê? O que a gente está falando aqui, né? Vai aí, vai mais, até mais para frente, até o versículo 17. Então, a gente só leu aí o 3 e o 4, mas se você ler do 1 até o 17, você vai ver boa parte do que ele anunciou, que o anjo disse. Como eu já falei aqui, a vida e a missão de Jesus Cristo, e também como eles poderiam receber alegria, que só o Salvador oferece, mais ninguém. E aí nós temos agora a nossa primeira pergunta. Lembra? Essa pergunta aqui, você vai responder no formulário, que está no link. Como é que você acessa o formulário? Aqui na descrição do vídeo tem um link. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar nesse link e ele vai abrir um formulário onde você vai colocar o seu nome, os seus dados pessoais, inclusive o seu e-mail,
Não esquece disso. E, por favor, também não esqueça de colocar o e-mail do seu professor, tá? Coloca o e-mail dele e aí depois vai lá para a primeira pergunta. Vai ter lá, primeira pergunta para colocar a resposta, tá? Não esquece de colocar qual que é a aula de hoje, tá bom? Que é Mosias 3, do 1 ao 17, tá? Você pode recapitular lá, tá? Mas coloca ali, você está estudando essa aula, é o nome da aula de hoje. E, além disso, você vai colocar a resposta da primeira pergunta. Tá aí a primeira pergunta, ó. O que você sabe sobre Jesus Cristo que seria considerado boas novas de grande alegria? Para você, o que você conhece sobre o Salvador que seria considerado boas novas de grande alegria? Tá? Responde lá. E agora vamos para uma próxima escritura aqui. Gosto muito desse versículo 17. E digo-vos ainda mais, que nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo, o Senhor onipotente. Olha só, é uma verdade essa, é um princípio, é uma doutrina e uma verdade. O que ele está explicando aqui para nós, o Rei Benjamin? Que nenhum outro nome vai existir, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida a todos nós, aos filhos de Deus. Não existe outro caminho a não ser o caminho de Cristo, pelo nome dele, que é o nosso Senhor. Baseado nessa escritura aqui, o que você está lendo aí hoje, ou comigo, eu quero que você agora pense sobre isso aqui, ó. Pensa sobre algo do qual você precisa ser salvo. Você precisa ser salvo de alguma coisa? De repente você está lá na escola, alguém está te chateando, você não está feliz ali, alguma coisa está acontecendo, ou qualquer outra coisa da sua vida. Você precisa de algum tipo de salvação? Lembrando que quando o Salvador ele veio aqui nas Américas, a primeira coisa que desejaram dele, na verdade eles exclamaram, falaram em alta voz, foi o quê? Hosana. Hosana é uma palavra em hebraico que significa salvação. Salva-nos, é isso que eles estavam pedindo lá, quando o Salvador veio até as Américas e apareceu aqui. E por isso que eu quero que você pense sobre isso. Pensa alguma coisa que você precisa ser salvo. Deve existir algo. E aí vem aqui uma pergunta para você também só pensar, tá? Não precisa responder, não precisa também ir lá no formulário responder, tá bom? Mas só pensa. Você está se esforçando para vencer algum pecado? Lembrando que nós pecamos todos os dias. A gente tem pecados. O único que não teve pecado foi o Salvador Jesus Cristo. Uma outra pergunta para você pensar, tá? Você está sentindo alguma dor ou tristeza? Você está se sentindo triste? Está com alguma dor, tanto física quanto espiritual? Pensa um pouquinho sobre isso. E enquanto a gente pensa aí sobre isso, nós vamos lendo aqui. Eu queria que você também ponderasse e pudesse ver aqui o que que essa citação do Elder Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, pode estar relacionada a isso aqui, ó, que a gente acabou de fazer, de pensar sobre alguma coisa que a gente pode ser salvo, se a gente está se esforçando para vencer algum pecado, ou se a gente está sentindo alguma dor ou tristeza. Essa citação do Elder Anderson é muito boa para esse tipo de situação que a gente está falando aqui agora. Se você está sentindo alguma dor, alguma tristeza, você precisa ser salvo sobre algo. O Elder Anderson, ele disse, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da inestimável dádiva de sua expiação, não apenas nos salvou da morte e nos oferece, por meio do arrependimento, o perdão de nossos pecados, mas ele também está pronto para nos salvar das tristezas e dos sofrimentos de nossa alma ferida. Se você se sente triste em algum momento, e acontece, você pode ter, sim, o consolo e pode estar tranquilo ali para poder ter o seu sofrimento diminuído por causa do que o Salvador sofreu por você e o que ele fez por você, a expiação dele. E agora nós vamos para a segunda pergunta, tá? Mediante isso aqui que a gente leu, a gente agora vai ler
Mosias, capítulo 3, versículos 5 ao 10. Tá bom? Lê lá e aí responde lá onde está a segunda pergunta. Não esquece, se precisar, dá uma pausa no vídeo, lê de novo o que está aqui, que o Adelente está falando, porque aqui vai te ajudar também a responder a essa segunda pergunta. Tudo bem? Então abre lá, Mosias, capítulo 3, do 5 ao 10, e responde aí a segunda pergunta. Essa segunda pergunta, ela tem 3 partes, tá bom? Então vai lá no formulário, lembra, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você não consegue encontrar aqui, fala com o seu professor que ele vai te mandar o link do formulário para você responder 3 perguntas que estarão aqui durante essa aula. Essa aqui já é a segunda, tá bom? Vamos lá. Depois que você lê Mosias 3, do 5 ao 10, deixa aberto aí, tá bom? E vai lá no formulário e responde. O que você sentiu ao estudar esses versículos? Versículos 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esses 6 versículos, o que você sentiu ao estudar esses versículos? Depois que você responder aqui no formulário, você vai lá também e responda. Escreva lá, quais frases nesses versículos chamaram sua atenção? E por fim, escreve lá, né, coloca lá o que você encontrou que foi significativo para você nesses versículos. Várias pessoas foram abençoadas por meio da expiação do Salvador. Muitas delas. Por isso, eu queria agora passar um filme para vocês, que estão aqui assistindo hoje essa aula, que vai falar um pouquinho e vai mostrar um pouquinho dessas bênçãos que as pessoas receberam. Durante o filme, eu quero que você identifique como todas as pessoas foram abençoadas. Como que elas foram abençoadas? Identifica aí. Pode escrever aí, digita aí no seu celular, tá? Como todas essas pessoas que vocês vão ver nesse vídeo foram abençoadas por meio da expiação e do sacrifício do Salvador Jesus Cristo. É isso, tá? Quero só que você identifique isso durante esse filme. Vamos lá, vamos assistir. It was a Friday afternoon. I started driving home, and the last thing I remember was I was at a stoplight. The next thing I remember is I was sitting in the hospital on a bed, and there was people around me. I just didn't understand what happened all, and I was kind of confused, and I was really angry. After that night, I spent a lot of time on my knees, asking Heavenly Father why this happened. I didn't understand it. Jesus Christ is the Son of God. After suffering in Gethsemane, he suffered on the cross and died for our sins. What he did for us is provide the means by which we could overcome our weaknesses, our sins, our faults, and return to live with our Heavenly Father again. It's a great feeling to know that he loved me personally that much. Without him, I don't know where I'd be today. He is my Savior, and I love him very dearly. But after the accident and after being on my knees quite a bit, I learned that the atonement is real. That Jesus Christ came to earth. He lived a sinless life. He was the most charitable man there ever has been. He was perfect. And that he took upon him all of our sins. And then he was crucified. And then after that, he was resurrected. So that one day, we will be able to be resurrected, but that also that we can sin and that we can repent of our sins and be forgiven of our sins. My name is Darren, and I believe in Jesus Christ. E agora, depois de assistir o filme, vamos responder a terceira pergunta. Terceira pergunta, preciso de novo que você pegue lá o livro de Mosias, no livro de Mórmon, Mosias capítulo 3, versículos 11, 12 e 13. E coloca lá o que você aprendeu ou sentiu sobre Jesus Cristo
que o motiva a se arrepender. Então, o que você aprendeu nesses versículos, ou o que você sentiu quando você lia sobre Jesus Cristo, que o motiva a se arrepender? O que te dá motivação para se arrepender, para voltar atrás e deixar de fazer aquelas coisas erradas que às vezes você pode estar fazendo? Tá? Lembrando, todos nós pecamos todos os dias, tá bom? E por isso que a gente precisa se arrepender diariamente. Tá? Então, o que te motiva? Lê aí, tá bom? Mosias 3, do 11 ao 13. Depois responde a segunda pergunta. Em sua opinião, por que a remissão dos pecados traz alegria? Tá? Então, coloca ali também. Vai lá no formulário. O link está na descrição desse vídeo aqui. Tá? E não esqueça. Coloca lá. Por que a remissão dos pecados traz alegria? Por que a gente fica feliz quando a gente se arrepende? Quando a gente sente o que o Salvador fez por nós? Tá? Não deixa de responder lá. Lembra, você vai lá na terceira pergunta, o link está aqui na descrição do vídeo, do formulário, né? Você vai lá e responde lá essas duas partes da terceira pergunta. Muito obrigado por você ter assistido aqui comigo e aprendido um pouquinho mais sobre o Salvador. Eu sei que ele vive, ele nos ama muito. A gente erra todos os dias, cometemos pecados, mas ele nos conhece. Ele sabe que a gente pode nos arrepender, que a gente pode melhorar a cada dia. Por isso, só ele pode nos confortar e nos salvar dessas coisas. E não importa o que seja uma tristeza, seja uma dor, que às vezes você não consegue nem explicar, ou até mesmo uma dor física, ou até mesmo uma doença. Seja o que for, ele pode resolver tudo isso, porque na verdade ele já resolveu. Ele expiou por nossos pecados, por nossas dores. Ele sofreu por causa disso. Por isso saiu sangue em todos os poros dele, porque ele sentiu também fisicamente tudo isso que ele fez por nós. E eu sei que ele teve uma missão e ainda essa missão é válida para todos que ainda vão nascer, ou aqueles que já nasceram, ou os que estão presentes aqui. E ele foi enviado por nosso Pai Celestial para nos ajudar. Nosso Pai Celestial nos ama tanto que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos salvar. Eu sei disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.